parece que tem um negócio aí na justiça, eu não sei se isso é para todos os países, mas em situações extremas, você não pode ser preso por ter matado alguém para sobreviver. Interessante. Tem um caso famoso disso. Eu lembro porque a Mila, que é minha esposa, ela estudou direito muito tempo. Ela fala de uma mina de trabalhadores que ficaram soterrados ali, não tinha como sair. E alguns foram adoecendo e não tem como sair, os caras vão decidir, então, quem que vai morrer para servir de alimento para os outros. E todo mundo que se alimentou até eles serem resgatados, eles foram absolvidos pela justiça, porque é a única situação em que você pode ser absolvido por ter matado alguém. É para sobreviver. E esse cara aí do barquinho, Sim. cadê ele? Tá vivo. Alguém escreveu um livro por ele. Ele ainda vive no México lá. Na verdade, assim, quando ele passou esse perrengue todo da volta dele, de polícia, detector de mentira, não sei o que, ele ficou meio assim. Porque ele tinha, assim, desejo dele, ele falava na entrevista que ele queria que a história dele virasse um filme, etc. Até onde eu sei, até agora não rolou nada. O livro saiu. E esse cara tá vivo, tá lá. Eu fico imaginando assim, né, cara? Porque a gente tá aqui, né, vidrado ouvindo a história. E a história tem o poder de fazer isso, assim, te manter vivo como ser humano, assim. Mas ao mesmo tempo eu penso além da história, eu penso o que esse cara tem a falar a respeito da vida, como a gente conhece. Pô, tu sai da tua casa com teu carro, vem pra cá, a gente tem espaço, a gente tem... O cara ficar 1 ano e 2 meses em 8 metros, sem falar com ninguém, sem um celular. E isso não foi no século XVI. Então, foi agora, a gente, né? 8 anos atrás. Entendeu? Sem garantia de alimentos, já sem existiu nenhuma o meu garantia. canal, já existiu o canal da Minhas e Músicas, exatamente. E o cara lá sem que nada. Doideira, né? Muito louco isso. Na verdade, antes desse cara, ele chama-se José Alvarenga, tá? Antes desse cara, o recorde de sobrevivência era de um chinês que veio parar no Brasil. Porra! Ô, louco, meu. Pois é. Na época da guerra. Mas ele não tinha nada a ver com a guerra. Ele trabalhava com marujo, um marinheiro bem sem qualificação nenhuma, num navio cargueiro inglês, e o navio foi atacado por submarino na costa da África. Foi afundado pelo submarino. E esse cara, sobreviveram outros também, mas esse já chinesinho, ele conseguiu subir em cima de um quadrado que parecia uma jangada, que estava no navio, que quando o navio afundou ficou boiando, e esse cara subiu nessa jangadinha e ficou nela, e também foi sendo levado pela correnteza, se afastou de todo mundo, etc. Chama-se Pun Lin, morreu recente, esse cara morreu em Nova York. E esse cara... Ele foi muito, muito safo, assim, porque ele começou a desenvolver técnicas de sobrevivência intuitivas que depois foram até aplicadas pela Marinha Inglesa, etc. e tal. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo do que ele fez, que é muito legal. Ele estava numa jangada aberta, tinha umas varetas assim para cima, mas era aberta. E ele conseguiu resgatar da água um pedaço de lona, e com essa lona ele fez uma coberta para não tomar sol, né? Porque o sol é muito cruel no mar. Só que ele descobriu depois que a coberta podia servir para ele capturar a ave. Então ele ficava embaixo da coberta, quando a ave pousava na coberta, ele por baixo catava ela. E ele foi desenvolvendo técnicas de sobrevivência. E esse cara, ele foi resgatado na costa do Pará. Quanto tempo foi que ele ficou? Se não me engano, 150 dias, uma coisa mais ou menos assim. Ele foi resgatado na costa do Pará. E o naufrágio tinha sido aonde? Na costa da África. Na costa da África. Ele atravessou o Atlântico, né? Costa oeste aqui, tá? Ele atravessou o Atlântico, a deriva, e foi bater lá no Pará. E ele foi resgatado por uma família de pescadores, etc. E depois esse cara, ele migrou para Nova York. Nunca mais embarcou, mas continuou trabalhando no meio. Porra, eu também não embarcaria, não. Nunca mais, tá maluco. E quando o pessoal perguntava para ele,
Quando o pessoal perguntava para ele, perguntava muito o que ele achava de ter o recorde de sobrevivência, ele falava, cara, eu espero que nunca ninguém quebre isso, porque ninguém merece, né? Mas também mostra assim o quanto o ser humano é resiliente, assim, na hora que tu é colocado numa condição assim de vida ou morte, o quanto tu consegue resistir. Eu acho impressionante essas histórias.